Vou ser o rei mago, mesmo sendo pobre não tendo família. Não me importa se tiver que arriscar vida, tenho que cumprir essa promessa minha. Porque eu vou ser o rei mago, treino até o limite, isso é todo dia. Essa motivação me diz quem mais tem, e mesmo que eu não consiga fazer magia, eu vou. Fala magos e magas, beleza? Aqui é o Asta Teórico e hoje eu trago uma nova teoria que vai ser: o que teria acontecido se Jujutsu Kaisen e Aimitsuko ou DxD fossem do mesmo mundo? Passei nos canais T7 que está no link da descrição. Nossa teoria começa com a academia onde estaria tendo uma aula de educação física e que um garoto com cabelo rosa e raspado por baixo que estaria correndo mais rápido do que os alunos. Ele se chama Yuji Itadori. Ele é muito popular no ginásio por ser considerado tigre com sua velocidade e também ser chamado de gorila com sua força acima dos humanos. Yuji, após ter sua aula de educação física, aonde ele vai ver o seu melhor amigo, que seria o Issei, estaria no meio com Matsuda e Motoama. Itadori pergunta o que eles farão, já que estão em intervalo. Motoama fala que vão espiar as garotas trocando de roupas. Itadori falaria que isso não é o tipo dele. Issei com cara de deboche diria: falou o cara que ficou popular em educação física. Os dois pervertidos olham as garotas trocando de roupas e se tenta espionar, enquanto Yuji só olharia no céu e fica pensando de como está o seu avô. Nesse momento aparecem as garotas na frente dos três pervertidos. Os dois acabam fugindo deixando Issei para trás e ele acaba levando uma surra. Elas não batem no Itadori ao saber que ele é sempre amigável na escola. Itadori pede desculpas com as garotas pelo que aconteceu e que se tivessem pedido os pervertidos, com certeza eles não vão atrapalhar elas. Katase fala pro Yuji que não precisa se preocupar, pois elas sabem como resolver. Após o Issei ser apanhado por as garotas, ele e o Itadori se encontra com Matsuda e Motoama. Ele chama eles de traidores por terem abandonado ele. Nesse momento eles veriam uma garota ruiva que estaria na janela observando os garotos. Itadori pergunta de quem é essa garota. Motoama fala que essa garota se chama Rias Gremory, ela é a presidente do clube de ocultismo. Issei fala que Rias é bem bonita. Enquanto isso, Rias conversaria com a Akeno, que pergunta sobre aqueles garotos. Akeno falaria sobre Issei e os dois amigos dele. Rias pergunta de qual era o garoto de cabelo rosa e raspado por baixo. Akeno fala que o nome do garoto é o Yuji Itadori e que é popular em esportes na academia ele possui uma força e velocidade tão acima do que o humano normal. Rias fica pensando sobre o que o Itadori é realmente. Se passa algumas horas, Itadori e Issei estariam conversando em cima da ponte e que o Issei ficou triste por não conseguir de ter a chance de qualquer garota. Itadori fala pro seu amigo não desistir do seu sonho e que sempre haverá uma garota que combina com ele. Issei diria: falar é fácil pra você, Yuji, talvez eu não consiga achar uma namorada. Nesse momento aparece uma garota que perguntaria pro Issei se ele quer namorar com ela. Issei fica surpreso e fala que aceita. Itadori diria em seus pensamentos: isso sim que é cara de sorte. A garota se apresenta como a Ryuma e depois ela se retira. Issei fica muito feliz e fala pro Yuji que ele conseguiu uma namorada. Itadori daria os parabéns para o Issei e fala que vai no hospital para ver o seu avô. Issei fala pro Yuji que ele daria um oi pro avô do Itadori. Depois de algum tempo, Itadori vai no hospital e se reencontra com seu avô. O avô do Itadori diria antes de morrer: Yuji, você é forte, ajude os outros, nem que seja uma pessoa só, e não morre sozinho como eu. O velho acaba morrendo como na história original e Itadori seguraria para que não saísse lágrimas. Mesmo assim ele fica triste ao ver o seu avô morrer. Após esse acontecimento, Itadori acaba conhecendo Megumi Fushiguro e ele fala que precisa conversar com Yuji. Megumi explica sobre as mortes sem a explicação e que morreram por as maldições. Ele fala sobre o objeto amaldiçoado que seria o dedo do Sukuna. Itadori fala que pro Megumi que deu esse amuleto pro Issei, pois ele não ligou pra isso e deu pra ele, deixando Megumi muito assustado e fala pro Yuji que amigo dele vai morrer.
Itadori e Megumi vão na direção onde estaria o Issei e veriam ele junto com a Ryuma na fonte. Fushiguro veria que o Issei tirou o selo do dedo de Sukuna e acaba aparecendo uma maldição grande que tentam atacar os dois, porém Megumi usa seus cães divinos para atacar maldição e fala pro Itadori tirar os dois desse lugar. Itadori obedece às ordens, ele vai na direção do Issei e da Ryuma que agarraria eles e vai no lugar seguro. Issei pergunta pro Yuji o que está acontecendo? Itadori fala que vai ter que falar isso depois, agora ele tem que ajudar o Megumi contra essa maldição. Itadori vai na direção da maldição para tentar ajudar o Megumi, porém seria atacado e acaba sendo agarrado. Issei fica preocupado com seu amigo e tentar fazer algo, porém acaba sendo perfurado por uma lança de luz e a Ryuma com sorriso pergunta no ouvido se ele morreria por ela. Issei fica confuso e a Ryuma revela sendo uma anjo caído e que ela se chama Rainari e depois o Issei acaba morrendo. Ela olharia na mão do Issei e percebe não está com o dedo do Sukuna, e sim do Itadori que está segurando com a boca. Rainari fala que não vai deixar ele sair vivo com o dedo do Sukuna e vai na direção do Itadori. O garoto se lembra como serve esse dedo e acaba engolindo, deixando Megumi e Rainari muito assustados ao ver o que está prestes a acontecer, que teria a chance em 1 milhão. É nesse hora que Ryoma e Sukuna desperta e mata uma maldição com só golpes. Sukuna começa a rir e diria, essa luz é bem melhor do que de antes, mas que maravilhosa esse lugar, mulheres e crianças se movendo como vermes, agora vou começar o massacre. Rainari sente o medo ao ver o Sukuna e diria em seus pensamentos, droga eu não tenho chance contra o rei das maldições, tenho que sair daqui antes que ele perceba. Quando Sukuna ia fazer algo, Itadori consegue se mover e fala pro demônio devolver o corpo dele. Megumi ia fazer alguma coisa, Itadori fala para ele se acalmar, pois é o mesmo Yuji. Ele disse quando as marcas começam a sumir, Rainari some deixando o corpo do Issei para trás. Nesse momento aparece Ryase junto com seus servos e logo em seguida aparece o poderoso Satoru Gojo. Ele pergunta pro Megumi se ele achou o dedo do Sukuna. Itadori pede desculpas e fala que acabou de engolir uma, que deixa Ryase e seus servos muito surpresos ao ouvir isso. Gojo olha no Itadori, ele começa a rir e fala que isso é bem interessante. Ryase diria em seus pensamentos, isso pode ser o maior problema para 3 facções e principalmente a humanidade se o Sukuna voltasse a controlar o corpo do garoto. Akeno daria um sorriso e diria que o Itadori tem um corpo bem interessante para a idade dele. Gojo faz um aquecimento e pede pro Itadori trocar com Sukuna. Itadori pergunta se tem certeza disso e Gojo fala pra ele não se preocupar, pois ele é o mais forte aqui. A luta entre Gojo e Sukuna seria a mesma coisa que na história original, com Itadori conseguindo controlar o Sukuna e seguida Gojo dá toque na testa do Yuji que desmaia. Ryase fala pro Gojo cuidar do Itadori, enquanto ela vai reviver o Issei como o demônio e eles vão ter que conversar com Yuji sobre o acontecimento. Gojo carrega o Yuji e diria, pode deixar comigo garota, vou fazer. No dia seguinte, Itadori acorda e estaria na cadeira amarrada. Ele veria o Gojo junto com a Ryase e Akeno. Itadori percebe na Ryase e diria, você é a mesma garota de antes, você esteve observando meus amigos e eu, e quem é essa que tá no teu lado? Akeno se apresenta. Muito prazer, meu nome é Akeno Imejima e sou a vice-presidente do clube de ocultismo. Vejo que você é uma ótima pessoa, você é bem diferente do que o Sukuna, mesmo se tornando o receptáculo do rei das maldições, até que você é bem bonitinho e bem forte. Posso fazer isso de noite com você? Itadori fica confuso e pergunta o que Akeno está falando. Ryase fala pra Akeno não fazer besteira e diz que quer saber a decisão do Itadori que o Gojo daria para ele. Gojo faz 2 opções para o Itadori escolher, logo em seguida o Yuji escolhe a segunda opção que seria achar todos os dedos do Sukuna. Depois de algum tempo, eles estariam conversando e Akeno pergunta pro Itadori se ele está triste após a morte do avô dele. Itadori fala que sim e que nunca lembrou os pais dele, mas ele considera o avô dele como o pai para ele.
Gojo diria, entendo, eu sinto muito por ter acontecido justo agora. Rias fica triste ao ver isso e Akeno também, ela se lembra pelo que aconteceu com sua mãe. Itadori pergunta de como está o Issei. Rias fala que ela reviveu como demônio. Itadori pergunta se existem as outras raças além dos demônios e maldições. Rias explica pro Yuji sobre as 3 facções entre demônio, anjo e anjo caído, a raça que causa problema nos 3 facções e principalmente a humanidade, que seria maldições, e o problema maior para todos é o rei das maldições Ryomen Sukuna. Itadori pergunta se o Sukuna é tão famoso assim nos outros mundos. Gojo conta a história do Ryomen Sukuna. Ele é o deus feroz imaginário com 4 braços e 2 rostos, só que ele é um humano que existiu de verdade. Apesar disso ter sido que se passou há mais de 1000 anos, na Era de Ouro Jujutsu feiticeiros e até mesmo as 3 facções reuniram toda a sua força para desafiá-lo e perderam, condecorado com o título de Sukuna. Ele morreu e viajou pelas eras com o objeto amaldiçoado e não conseguirão destruir nem a cera do seu túmulo. Ele é o rei das maldições sem dúvida alguma. Itadori pergunta pro Gojo de quem é o mais forte de ele ou Sukuna. Gojo fala que se o Sukuna pegar todos os dedos, vai dar uma canseira pra ele. Itadori pergunta pro Gojo se ele perde a luta e Satoru fala para não viajar. Isso tudo acontece como na história original, com Itadori se tornando aluno de Jujutsu e Gojo mostraria o quarto para o Yuji. Gojo fala que tinha esquecido de dar o segundo dedo do Sukuna para Itadori e Yuji diz que não tem problema. Então Gojo daria o dedo do Sukuna para o Itadori, ele acaba engolindo e Satoru espera para ver o que está prestes a acontecer. O Sukuna ia despertar, porém Itadori conseguiu resistir e conseguir controlar o Sukuna. Itadori diria que esse dedo é muito nojento para engolir. Gojo e Akeno começam a rir ao ver isso. Rias fala pro Akeno ir para a academia Ko, assim elas vão para a escola. Logo em seguida eles veriam Megumi e Gojo fala que terão a próxima aluna na equipe dele. Em outro lugar na cidade, Issei acaba acordando e ele acha que tudo aconteceu foi um sonho. Issei se arruma e ele vai na escola. Issei conversaria com seus amigos perguntando sobre a Yuma e o porquê do Itadori não chegou à escola. Matsuda fala que não sabe o que é a Yuma, porém ele conta que o Itadori mudou de escola após a morte do avô dele, que deixa o Issei muito impressionado e fica triste ao saber que seu melhor amigo se mudou de aula. Nesse momento Rias passaria por eles e a ela daria um sorriso no Issei que deixa ele confuso ao ver isso. Depois de algum tempo em outro lugar, Itadori junto com Gojo e Megumi conheceriam a garota que se chama Nobara Kukizaki que estaria agarrando o homem. Isso acontece como na história original. Eles vão na construção abandonado pela pegadinha do Gojo e que tinham as maldições. Gojo daria uma Tozama para o Itadori e explica tudo sobre essa arma. Itadori e Nobara entram na construção. Isso tudo acontece com Yuji e a Kukizaki matando as maldições e resgatam uma criança. Eles junto com Gojo e Megumi vão indo para restaurante após fazer a sua missão. Em outro lugar, Issei estaria assistindo um filme junto com seus amigos, até que ele sente algo estranho e fica confuso ao sentir isso. Issei fala pro Matsuda e Motoama que esse filme é muito bom, mas ele precisa sair. Então Issei estaria caminhando as ruas e começa a se lembrar de alguma coisa. Ele vai na mesma fonte de quando ele fez encontro com a Yuma. Nesse momento aparece Anjo Caído e diz, parece que você encontrou o mesmo lugar onde a Rainari te matou. O Anjo Caído usa sua lança no Issei que acaba sendo perfurado. Quando o Anjo Caído ia matar o Issei, aparece o Itadori que daria o soco no Anjo Caído. Issei fica surpreso ao ver o Itadori e em seguida ele desmaia. Anjo Caído olha o Yuji e diria, então é esse o hospedeiro do Sukuna. Não sou arrogante bastante que ele pode despertar o corpo do garoto se eu quase matar ele. Isso com certeza é o meu fim nas mãos do rei das maldições. O Anjo Caído se retira e Itadori se preocupar com o Issei. Ele se desespera do que vai acontecer, porém aparece Rias junto com a Akeno e Koneko. Ela fala pro Yuji não se preocupar com o Issei, pois ela vai cuidar disso. Itadori agradece e fala que vai voltar na escola Jujutsu para ir. Essa foi a parte 1 dessa teoria. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o like se vocês gostaram. É isso galera e falou!